Bom dia, alegrias! Tô testando aqui o áudio, depois eu tenho que até colocar o cabinho aqui, né? Tomara que a bateria desse não der, eu saio correndo e coloco aqui o cabinho. Mas eu tô aqui especialmente para falar de alegria de viver no dia a dia, mesmo com pandemia, Fabi, mesmo com pandemia. Mas parece impossível. Fique em paz, porque a gente vai conversar um pouquinho aqui e eu vou trazer algo muito positivo para você, contar um pouco da minha história, inclusive, né? Quem sou eu antes de mais nada? Talvez você esteja entrando aqui ou vendo até esse vídeo mais tarde. E quem será a Fabi? A Fabi é uma pessoa que já passou por muita coisa e hoje ajuda pessoas a aumentarem a alegria e a felicidade na vida delas. Eu acredito de verdade que a alegria, ela vem antes do sucesso, ela vem antes das conquistas. É através da alegria, da felicidade que a gente consegue fluir na nossa vida, a prosperidade, as coisas positivas vêm. Além da gente ir ao encontro delas, elas vêm ao nosso encontro. Antes de falar um pouquinho de como trazer essa alegria, eu quero contar um pouco, uma parte da minha história. Quem me conhece hoje, talvez nem imagine que eu já passei por tudo isso. Mas há mais de 22 anos atrás, 23 anos atrás, eu passei por uma situação muito extrema. Eu passei por depressão. Cheguei a um ponto de ficar dentro do banheiro, fechada, não querendo falar com ninguém, chorando muito, com pensamentos péssimos, negativos, nem são negativos, são péssimos. E os meus filhos pequenininhos, que na época eram pituquinhos ainda, 2 aninhos, 3 aninhos, batendo na porta, chamando mamãe, mamãe. Então, essa foi uma cena que ficou muito marcada na minha vida e que eu não desejo para ninguém. Nem se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria essa cena para essa pessoa, que ela passasse por isso, que ela tivesse isso. E a gente está num momento que mudou muitas coisas ao mesmo tempo e muitas incertezas no futuro, na verdade. A gente sempre viveu na incerteza, mas agora as incertezas são maiores, são mais externas, mais divulgadas, né, as incertezas. Então, como passar por isso? Atenção, lá atrás, quando eu passei por aquele momento, eu tive alertas que, pelo desconhecimento, por pura ignorância mesmo, eu não prestei atenção, eu nem sabia o que era depressão, eu não sabia o que era ansiedade. Eu tinha, sim, uma angústia que me acompanhava quando eu ia trabalhar em fábrica, então eu lutava com esses sentimentos e imaginava que fazia parte da vida, né? Lutar com esses sentimentos. Mas hoje eu sei, ai que delícia as pessoas entrando aqui. Muito bem-vindos. E hoje eu sei que não é normal, não faz parte da vida a gente ter que ficar lutando com essa angústia, com esses pensamentos negativos e que na verdade eles são alertas para que a gente consiga já mudar o que precisar ser mudado. Então, assim, esse é o principal objetivo de hoje. Claro que no final eu vou dar uma dica prática para você já sair aplicando, mas o mais importante é que não é. Se você sente o coração acelerado, uma angústia, uma tristeza, e isso se potencializa com as notícias, com tudo que está acontecendo, é um alerta. Mas Fabi, parece impossível. Talvez você já esteja tomando algum remédio, fazendo algum tratamento terapêutico. Fabi, parece impossível, mas na verdade só parece. É uma crença. O que é uma crença? Crença é uma sensação de verdade. Uma sensação de verdade. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Fabi, parece impossível,
parece impossível, eu acredito que é impossível mudar, mas é só uma sensação. Esse acreditar é uma sensação de verdade. Então essa sensação de verdade talvez impeça você de realmente começar a virar o seu caminho para a alegria, se abrir para a alegria de viver. Mas Fabi, o que é alegria de viver? No dia a dia, né? Alegria de viver no dia a dia é você conseguir sorrir com o coração e com os olhos. Então, nas atividades do dia a dia, você conseguir fluir com um sentimento de bem-estar. Conseguir fluir com sentimento de bem-estar, mesmo com tudo de ruim que acontece e conseguindo perceber e fluir nas coisas boas que também acontecem. Toda moeda ela tem dois lados, né? Toda moeda ela tem dois lados. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, tem um lado A, o lado B. E são a mesma coisa é para situações. Então todas as situações têm. E isso na minha jornada, quando eu descobri, eu estava naquele processo de depressão, eu estava naquele processo de pensamentos negativos, busquei ajuda com remédios, busquei ajuda com psiquiatras, psicólogos. O remédio, para você ter uma ideia, eu ficava parada, eu falava, gente, eu viro uma ameba, eu ficava parada. E aquilo não me ajudava, eu buscava ajudas externas. Quem não quer uma pílula mágica, na verdade? Uma pílula mágica para emagrecer, uma pílula mágica para alegria, uma pílula mágica para felicidade, uma pílula mágica para dinheiro brotar na conta. Quem não quer uma pílula mágica? Mas na verdade é que existem caminhos, e eu caminhei esse caminho da extrema depressão, a ponto de pensamentos suicidas. Caminhei esse caminho até a alegria de viver no dia a dia. E ajudo e sou abençoada hoje com poder ajudar pessoas. Então, não só eu consegui, várias pessoas, clientes, alunos conseguiram. Tem depoimentos, a Simone, uma querida, não sei se a Simone está por aqui, que ela falou que ia entrar. A Simone, tem vários depoimentos na internet de pessoas que estão hoje fluindo na alegria de viver e sim saíram de situações de angústia, de depressão. Eu lembro de um aluno meu querido que ele mandou uma foto assim para mim, de um todo emaranhado. Imagina uma linha, né? Uma foto assim cheia de risco. E ele falou, Fabi, esse sou eu estou assim agora nesse momento. E ele, como já deve fazer uns 2 anos que eu atendi, entrou a pandemia, eu comecei a ligar para queridos, né, da minha vida, que, poxa, como será que tá fulano, como será que tá fulano? E eu liguei para ele, eu falei, sim, aí, como que você tá? Já faz mais de um mês que a pandemia começou e o isolamento social. Ele, Fabi, eu tô a todo vapor, eu tô trabalhando, eu tô produzindo, eu já aprendi tanta coisa, eu já li, então assim, é possível. Não só eu, como vários alunos e clientes e pacientes conseguiram sair da angústia, depressão, independente do nome que isso dê, independente de rótulo, é possível você vir e fluir para felicidade, para alegria, independente do que está acontecendo. Quanto mais forte você ficar emocionalmente, mais você consegue ajudar as pessoas que você ama. Então isso é uma grande sacada que eu tive na minha jornada, que eu queria ajudar muitas pessoas, eu ajudava as pessoas a se promoverem, a serem felizes, a realizarem, e eu às vezes me deixava em segundo plano. E aí nem precisamos entrar no mérito, mas assim, essa foi a grande sacada. Quanto mais forte eu fico, mais eu ajudo as pessoas que eu amo. Quanto mais emocionalmente forte eu fico, mais eu consigo ajudar as pessoas que eu amo. Porque eu estou sendo repetitiva, porque às vezes isso a gente sabe que é importante, mas a gente não internaliza isso, não coloca isso no fundo da nossa alma, no fundo do nosso
coração, não coloca isso na nossa mente no dia a dia. E isso faz com que a gente simplesmente se perca, né, do que realmente a gente quer. Então, a alegria de viver é realmente conseguir o flow no bem-estar, na alegria. E o que não é alegria de viver é você abafar os sentimentos, é colocar aquele sorriso só de dente, sorriso só com os dentes, e não sorrir com o coração e não sorrir com os olhos, não sorrir com a alma, não ser aquele sorriso sincero. Então você coloca aquela máscara de que está tudo bem. Fala para as pessoas que está tudo bem. Para você finge, mas não se atenta a seus sentimentos. Então, esse falso alegre, esse falso está tudo bem, ele vai corroendo você por dentro, ele vai machucando, vai abafando, vai somatizando, e é perigoso isso se culminar em uma doença mesmo. Às vezes começa com um desconforto intestinal no estômago, às vezes é erupção na pele. Então, se a gente fica abafando os sentimentos, fingindo que tá tudo bem, aí isso já começa a somatizar no corpo, isso começa a fazer mal para você. Você é uma falsa ajuda. Parece que tá tudo bem. E o principal enganado não são as pessoas, é você mesmo. Porque a gente se engana. E tudo bem acontecer isso, porque você não estudou provavelmente como a mente funciona, como funciona o comportamento humano, como que as emoções funcionam, e eu também não sabia. Por isso que eu caminhei a passos largos para a depressão, por isso que eu acelerei o meu processo de depressão, fingindo que estava tudo bem, fingindo que eu era forte, mas não olhando para isso de frente. Então, e eu não entendia que quanto mais forte eu estava emocionalmente, mais eu ajudava as pessoas que eu amava. Eu estava num ciclo destrutivo. Eu procurava ajudar as pessoas, não conseguia. Às vezes até magoava as pessoas, afastava. Porque pensa numa pessoa irritada. Pensa numa pessoa mal-humorada. Como que a gente ajuda as pessoas dessa forma, né? Eu queria ajudar. Eu queria ser uma mãe melhor. Eu queria ser uma profissional melhor, eu queria ser uma esposa melhor, mas eu estava caminhando a passos largos, pisando no acelerador em caminho à depressão, porque eu estava abafando meus sentimentos, abafando não assumia os sentimentos ruins que estavam aqui, e eles, justamente por isso, eles tomaram conta de mim, o sorriso falso, né? O sorriso de está tudo bem, eu carreguei por muitos anos, né? E essa caminhada até conseguir sorrir com o coração, sorrir com os olhos, com a alma, antes mesmo de acordar, já, nossa, que bom que é um novo dia, que bom que eu posso levantar, aprender mais coisas. E é isso que eu quero passar para você aqui, nesse momento. Se por acaso veio para você, Fabi, mas é possível a alegria de viver no dia a dia, mesmo com pandemia, mesmo com todos os problemas que eu tenho, mesmo com toda essa mudança de rotina? Sim, é possível, eu consegui, muitos conseguem. Tenho clientes que começaram o tratamento na pandemia, eu tenho alunos, então enfim, e com sucesso. Então, e você também consegue. Se essa sensação de que você não consegue surgir, lembra, é só uma sensação de verdade, ela não necessariamente é a verdade absoluta, ok? Mesmo se você tomar remédio, mesmo se você estiver em tratamento, ou mesmo se você estiver com os primeiros sintomas, excelente. A Fabi está louca, você está falando para mim que eu estou com os primeiros sintomas, isso é excelente? Sim, porque se você percebe que você está com esses sintomas, que você tem a irritação, que ela é tóxica, se você tem irritação, se você tem um nervosismo, se você tem uma angústia, são sinais, e você está percebendo isso, são sinais de que você pode mudar. Você não consegue mudar os outros, mas você consegue mudar você mesmo, e isso é maravilhoso, isso é incrível. E quanto mais, sim, assim entrou,
aqui, Alvimar. Que legal, tô aprendendo. Gente, a primeira live da minha vida, primeira vez, a gente nunca esquece. E eu já até postei no grupo lá que eu participo, que me apoia muito. Eu falei, olha, se não for pra me divertir, eu nem me levanto da cama. Então, já que vai ser a primeira vez, tem que ser divertido, tem que ser leve pra eu ter boas lembranças. Simples assim. E se quiser mandar alguma pergunta, vai ser um prazer, uma alegria responder depois, ok? No finalzinho. Eu tenho uma cliente para atender, então eu não posso perder a noção da hora. E às vezes eu me perco, eu adoro falar, eu adoro ajudar, contribuir. E aí às vezes eu posso perder a noção do tempo. Mas eu tô de olho aqui e eu já pedi para meu marido me ajudar aqui, me lembrar no horário. Mas vamos lá. Eu até anotei aqui para não me perder no que eu vou falar agora. A alegria de viver, ela vem antes de qualquer sucesso que a gente tenha, independente da gente ter uma sensação de que é ao contrário. Por muitos anos da minha vida, eu acreditava que quando eu conseguir conquistar algo, eu vou ser feliz. Então, quando eu passar na faculdade, quando eu pegar o meu diploma, eu vou ser feliz. Quando eu comprar aquele... Na época, eu sou velhinha, gente, na época eu comprava muito CD. Então, assim, quando eu comprar o próximo CD, eu vou ser mais feliz. Era um consumismo. Eu buscava muito a felicidade no externo, né? Quando eu comprar aquele aparelho de som, nossa, na minha época, o aparelho de som, ele era aquele que tinha o vinil, 2 fitas para tocar, CD ainda. Então, assim, foi logo que eu entrei na fábrica que eu tive o meu primeiro salário. Eu já fui ver para comprar um aparelho novo, né, de aparelho de som. Comprei um para minha avó. Então, assim, a minha felicidade estava muito no externo. Eu não sabia exercitar essa felicidade interna. E na verdade, essa felicidade interna, ela é tão maravilhosa porque ela expande. E aí você conquista com felicidade, com alegria, as coisas que você quer na sua vida, tanto material, quanto no profissional, quanto no pessoal. Ser melhor mãe, ser melhor esposa, ajudar mais, ser melhor voluntária. Eu tive uma época, até pouco tempo eu consegui ser voluntária no Compartilhando Riso. Então a gente consegue expandir isso. Mas tá bom, Fabi, já entendi. O que é alegria é o sorrir com os olhos, com o coração, isso naturalmente fluir para os lábios, né, para o sorriso. Já sei o que não é esse falso sorriso, é colocar essa máscara, me enganar, abafando sentimentos negativos. Mas, Fabi, como que eu posso começar a ter essa alegria? Como que eu posso começar a fazer? Eu não estou conseguindo ter acesso a essa alegria diária. Se eu for olhar, eu só consigo em alguns momentos da semana. Antigamente, por exemplo, durante a semana de segunda a sexta, era estresse, tensão, e eu achava que final de semana eu era mais feliz, porque final de semana eu ia pra fuga, filmes, às vezes até bebia, descontava em bebida, relaxava, vou relaxar, só que na verdade são fugas, filmes, fuga para bebida, ou tem pessoas que vai para outro tipo de coisa, jogos, né? Ou ficar fluindo no celular, hoje tem muito, né? Ficar ali deixando vagar no celular, passando o tempo. E tempo, na verdade, é vida, né? Tempo é vida. Então, no meu conceito, no conceito da Fabi, tempo é vida, porque simplesmente eu decidi dedicar esse horário, esse tempo aqui da minha vida para contribuir um pouquinho, para levar algumas palavras, para ensinar algo positivo para quem puder participar, para quem puder assistir e colocar nas mãos de Deus para que essa informação chegue aos olhos, aos ouvidos das pessoas que precisam. Então eu decidi dedicar um tempo da minha vida, uns minutos da minha vida, para passar algo para o mundo, vamos dizer assim, né? Para passar algo. Então, tempo é vida. Eu escutava muito quando eu era criança, tempo é dinheiro, então eu ficava querendo produzir, fazer as coisas
acontecerem, porque tempo é dinheiro, se eu estivesse desperdiçando tempo, estava desperdiçando dinheiro. Na verdade, não, eu estou desperdiçando vida se eu estiver desperdiçando. E quando a gente está com pensamentos negativos, aprofundando e aumentando a nossa negatividade, a gente está intoxicando o nosso corpo com isso, mesmo sem querer. Então vamos lá, como que a nossa mente funciona de uma forma simples, só para eu não me estender muito aqui. Se por acaso você está mais nervoso, mais ansioso, ansiosa, com sentimento negativo, pensamento negativo, muito provavelmente a sua mente está focada e fluindo nesses sentimentos e em coisas negativas. Então, por exemplo, notícias ruins, quantidade de mortes, em coisas negativas que estão acontecendo nesse momento na sua casa, nesse momento no seu corpo. Então a sua mente está focada no negativo. E a nossa mente, ela sempre tem um foco, mesmo que o nosso consciente não perceba. A nossa mente, ela flui no passado e no futuro a maioria das vezes. Então no passado, o que de ruim aconteceu comigo que eu acredito que hoje eu não consigo? O que de ruim aconteceu comigo? Então, porque meus pais se separaram, porque eu sofri abuso na infância, porque eu sofri uma separação, porque meu amigo, enfim, a gente fica fluindo, a nossa mente vai indo para os pontos negativos do passado, ou ela vai direto para os pontos negativos do futuro. O que pode acontecer no futuro de ruim? Quando voltar, quantas empresas estão fechando, e a gente vai focando em tudo que é ruim. Então, independente se a mente está no passado ou no futuro, se ela está fluindo em pontos negativos, e se eu acredito que isso vai piorar, a minha mente, ela quer me ajudar, então ela vai, do jeito dela, né? Ela vai procurar mais pontos negativos para reforçar que eu estou certa, que tudo vai piorar. E se eu consigo, e aí que vem a dica de hoje, se eu consigo, mesmo que seja por... Ai, que gostoso! Aqui as pessoas, minhas alegrias aqui entrando, né? Mesmo com tudo de ruim que acontece, sempre a gente vai ter coisas ruins acontecendo na nossa vida, eu consegui já olhar pro lado positivo. E isso não quer dizer que você vai ignorar tudo de negativo que acontece, mas simplesmente se permitir a olhar para o positivo, começar a olhar para o lado positivo. Aí sim, já é um primeiro passo para você voltar a sua atenção para o que você quer, na verdade. Porque lembra que eu falei que eu corria e acelerei o meu processo para depressão, para angústia, para ansiedade? Eu acelerei porque eu estava focada no negativo. Não é consciente, não é de propósito, mas a minha mente estava indo constantemente para coisas negativas e aumentando e deixando cada vez mais poderosos esses sentimentos, mais poderosa essa parte mental negativa, dando força e poder para ela. Por isso eu caminhei a passos largos para a depressão. E hoje eu falo até rindo, porque assim, parece simples, mas nem sempre é fácil fazer essa virada. Mas você pode começar com coisas pequenas. Então assim, não queira, e aí a gente trabalhar com a nossa ansiedade, né? Não queira já sair do negativo para o extremo oposto positivo. Ai, tô alegre, tô feliz, ai, que dia lindo, né? Igual. Não queira já ir do extremo negativo para o extremo positivo, ok? E não precisa começar grande, você pode começar com pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Então, por exemplo, hoje, não foi ontem eu fui fazer um chá e deixei ele lá. Assim que ele ficou pronto,
Eu fui lá com a minha canequinha, enchi a caneca, deixei. A hora que eu fui colocar no fogão, ele tombou e molhou tudo. E eu já tinha deixado tudo limpinho. Falei, nossa, ainda bem que eu já tinha enchido a minha caneca, né? Imagina se eu não tivesse enchido. E aí já peguei o paninho e já comecei a limpar, porque eu já tô fluindo, já tá automático em mim. Eu já olho o lado positivo. Como que era a Fabiana antigamente? Nossa, eu já fazia um drama. Já estava os palavrões, né? Putz, grilos, e que coisa, e eu sou desastrada mesmo, e pronto, e aquela pequena coisa se estendia, tomava conta e dava poder, e eu perdia o dia às vezes por conta disso, porque uma coisa ruim leva a outra coisa ruim, e a gente entra num ciclo negativo, uma bola de neve negativa. Então, para começar, são coisas pequenas, ok? Então, assim, se por acaso algo pequeno acontecer no seu dia e você tender a pensar negativo, faça de propósito, né? Puxa, que de positivo aconteceu aqui e eu não enxerguei? O que de positivo eu tenho hoje na minha casa, na minha família, que talvez eu não esteja enxergando? Porque é natural, tudo bem, estar num processo de reclamação. Ai, meu marido me estressa, meus filhos me estressam, o meu trabalho me estressa. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente se coloca muito como vítima. Eu odiei quando alguém falou isso pra mim. Fabi, para de ser vítima. E eu, imagina que eu estou sendo vítima. Eu fui embora pé da vida, né? Imagina, eu não me faço de vítima, eu detesto que as pessoas tenham pena de mim. Mas, na verdade, essa pessoa estava certa, né? Essa pessoa estava certa. Inconscientemente, sem enxergar, eu estava me fazendo de vítima. Quando a gente se expressa dessa forma, o trabalho me estressa, o meu filho me estressa, o meu marido me estressa, essa pandemia me estressa, a gente se coloca como vítima. Ok, as coisas existem e a gente precisa aprender a lidar com elas, mas a gente tem um poder de ação que ele é maravilhoso. Então, começa a perceber a partir de hoje o que de positivo acontece. Então, algumas dicas para começar a exercer a positividade, porque a positividade ela é treinável, cientificamente comprovado, né? Tem várias metodologias fluindo em relação à positividade, várias pesquisas. Eu já vi pesquisas incríveis que comprovam que a gente aumenta a expectativa de vida com positividade, a gente previne uma série de doenças com positividade, porque quando a gente está estressado, a gente libera cortisol, quando a gente tem angústia, quando a gente está irritado, quando a gente está muito triste, a gente está liberando substâncias que fazem mal para o nosso corpo, que oxidam o nosso corpo, cai a resistência imunológica. E a gente não pode fazer isso, alimentar isso nesse momento de pandemia, não é verdade? E independente de pandemia, isso é um aprendizado para a vida, né? Quem não quer viver mais e com mais qualidade de vida, quem não quer conquistar seus objetivos com bem-estar e com qualidade de vida? Então, comece com coisas pequenas. Ai, que legal! Aqui. Ai, voltou. Adorei esse negócio, porque enquanto eu tô falando, tem as pessoas aqui mandando um tchauzinho pra mim. Tô acostumada a gravar vídeo pro YouTube, no YouTube ninguém interage, eu fico ali olhando pra câmera sozinha. Mas eu gostei dessa sensação e de saber que tem algumas pessoas acompanhando, é muito gostoso, gostei mesmo. Então, assim, compartilha comigo se você tiver alguma dificuldade em começar. Provavelmente vai ter, porque ele é um aprendizado, é um exercício, é treinável, como eu falei agora há pouco. Então, qualquer coisa pequena que acontecer, não precisa focar nas grandes, porque é como aprender a andar de bicicleta, como qualquer aprendizado. A gente faz, cai, falha, não consegue, faz, cai, não consegue, daqui a pouco se consegue, daqui a pouco se consegue. É um aprendizado como andar.
né? E aí você daqui a pouco tá fluindo no positivo. Mas para algumas pessoas vai levar mais tempo, para outras pessoas vai levar menos tempo. Depende de onde, em que ponto e que momento que você está. Então, esse olhar pequeno, qualquer coisinha, fica atento. O seu radar, já que o seu radar ele estava sem norte, então ele ficava fluindo em coisas positivas, coisas negativas, provavelmente dá um norte para ele. Coloca lembretes para você pela casa, no celular, mas um lugar que normalmente funciona para muitas pessoas é você colocar um pequeno post-it, um lembrete, um pedacinho de papel colado no espelho do banheiro, escrito uma frase positiva para você, ou simplesmente seja positivo, ou simplesmente positividade, ok? Cola lá para você lembrar. Então, às vezes, acontece a gente escovar o dente, cai pasta de dente na blusa e a gente se irrita, eu me irritava antes e agora hoje eu dou risada. Então, você consegue a fluir em pequenas coisas, e aí você vai conseguir expandir para as coisas maiores, combinado? E lembrando que não é ignorar as coisas ruins, e sim conseguir também exercitar o positivo. Então, o negativo existe, a gente não ignora, mas a gente precisa exercitar o positivo para conseguir fluir e fazer as nossas atividades do dia a dia, se cuidar, tomar um bom banho, colocar uma roupa bonita, gostosa, só porque eu quero e não porque eu vou sair. Fazer as atividades que você quer. O que você quer e você talvez não esteja conseguindo nesse período de pandemia? Ler um livro, estudar uma língua nova, se aprimorar na sua especialidade de trabalho, de repente aumentar ainda mais suas competências. O que você quer conquistar e você não está conseguindo porque a alegria está mais baixinha, pequenininha, né? Ou às vezes você nem consegue perceber o ponto positivo. Quando você começa a perceber os pontos positivos, você já está começando a virar a sua antena para o positivo, e aí você vai começar a abrir caminhos para você conseguir fluir em direção à alegria no dia a dia. Essa positividade, ela é treinável. E eu tenho aqui até deixa eu pegar aqui o notebook. Peraí. Ele vai aparecer a imagem ao contrário, mas eu imagino que eu vou conseguir mostrar. Aqui. Quando eu falei de não, se por acaso você tá aqui no vermelho, você vai conseguir a pequenos passos vir para cá para ficar um pouquinho melhor. Aí daqui a pouco dá menos pior. E aí depois você vem pro neutro, o ok, e aí depois você consegue vir para cá. Quando eu falei, não se preocupe em sair daqui e vir direto para cá, porque é uma jornada de exercícios, de aprendizado, é uma jornada de mudança, é uma transformação pessoal de sentimentos, de pensamentos. Então, talvez você esteja aqui e seja mais fácil você fluir para cá. E aí você vai entrar mais fácil no ciclo positivo, virtuoso, aquela bola de neve crescente positiva. Talvez você esteja numa crescente negativa, forçando aqui esse ponteirinho aqui para baixo, né? Igual eu estava antes, acelerando em direção à depressão. Eu estava vindo para cá rapidamente, sem perceber. E aí você vai demorar, se você estiver aqui, você vai demorar um pouco mais, mas você consegue, é possível. Você consegue, se você está naquele outro ponto vermelho, talvez você esteja em tratamento, em terapia, tomando remédio. Talvez demore um pouquinho mais, mas você consegue. Então, essa é a mensagem. Ai, deixa eu deixar aqui, senão eu não consigo ver, já está na hora de eu encerrar. Que coisa! Mas você consegue, essa é a mensagem principal. Deixa eu anotar aqui. É isso mesmo. Eu tô vendo aqui para ver se eu consegui falar os pontinhos principais que eu trouxe para hoje.
E é isso, esse é o principal. Você consegue treinar a sua positividade. Eu consegui, muitas pessoas conseguiram. Tem milhões de exemplos para passar, não só que eu ajudei, mas que já aconteceram, de pessoas incríveis que eu vou trazer depois outro dia que conseguiram, que eu usei como exemplo para mim, eu vou passar para vocês também usarem como exemplo para vocês. Treine, treine, treine a positividade. Qualquer alegria pequena que você conseguir, anota num papel, porque às vezes na mente a gente perde ela. Conseguiu anotar, ver algo positivo? Anota. Conseguiu agradecer por alguma coisa que aconteceu, ou que você já tenha hoje, a sua família? Quais comportamentos do seu marido, do seu filho? Quais pontos positivos que tem o trabalho? Anota, para ficar uma lista fácil de ser consultada. Assim você tira os pensamentos da mente, coloca no papel, fica visível, fica mais fácil de você estimular cada vez mais e mais a sua positividade, ok? Conta comigo, pode mandar dúvida que vai ser uma alegria responder, combinado? Exercitar a positividade é uma tarefa, é uma missão que nós temos, uma mensagem que nós temos para deixar para o mundo. Quanto mais positivo, mais alegre você conseguir ser, mais você expande isso para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você ama, mais pessoas você vai impactar positivamente, simplesmente porque você está bem. Combinado? Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom ver as pessoas que... Olha que delícia, Ellen! Olha, muitas pessoas entraram aqui. Ah, minha filha, a Si, oi Si. Muitas pessoas entraram aqui. Obrigada, obrigada. Eu vou deixar esse vídeo, vou ver como que eu coloco pra deixar gravado. Mas se eu não conseguir deixar gravado, foi muito bom. Fiquem bem, se cuidem e bora ser feliz. Tchau, tchau, gente. Fica bem.